A gente começa falando, claro, já está aqui atrás de mim o escudo do Internacional, amanhã é dia de Grenal, grande final do Campeonato Gaúcho, muita expectativa. O primeiro jogo, a gente lembra, foi 0-0 e a gente já está convocando o nosso espião estatístico para trazer números interessantes desse Grenal. Põe na tela pra gente. No primeiro Grenal decisivo, o clima esquentou no Beira-Rio. Ih, rapaz, olha isso. O Renato e Cuesta. O Renato colocou o dedo em riste no Cuesta que não gostou. Faltas divididas, polêmicas, chances de gol. Um duelo com toda a cara de Grenal. Grêmio e Inter, tão rivais, tão diferentes e tão iguais quando o objetivo é o mesmo: superar o outro lado de Porto Alegre e conquistar o gauchão. Os números estão do lado do tricolor. O time de Renato Gaúcho chega invicto à final com 11 vitórias e 4 empates. Foram 38 gols no campeonato, exatamente o dobro do rival colorado, que tem em Nico Lopes e Sarrafiori suas maiores esperanças de gol. Pro Nico Lopes de primeira, golaço! Um lindo gol de Nico Lopes! A equipe de Odair Hellmann deve investir na bola aérea, ponto forte do time até aqui. Ainda mais sendo esse o ponto fraco da defesa gremista. Foram apenas 5 gols sofridos na temporada, mas 2 foram a partir de bolas aéreas, os 2 na Libertadores. No gauchão, a defesa só foi vazada uma vez, nesse gol de falta do Aimoré. O sistema defensivo do Inter precisa estar atento aos atacantes rivais. PP, Everton e Marinho estão entre os principais artilheiros do campeonato. Levantamento do Maicon, Marinho de cabeça! Com muita velocidade na infiltração, deslocando o goleiro. Defesas fortes, ataques eficientes, treinadores prestigiados. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. E quem vencer leva o título gaúcho. O clássico Grenal de número 420 já tem tudo para ficar na história. Aí, clássico Grenal de número 420, eu acho que é o único clássico do Brasil que ele é contado um por um. Isso é muito legal. Todo mundo sabe qual é o número do clássico, né? Então esse será o 420, uma final que eu acho que talvez, se a gente colocar os grandes centros do futebol brasileiro, talvez seja a mais equilibrada de todos. Embora Corinthians e São Paulo também tenha sido 0-0 o primeiro jogo, mas eu acho que esse é um equilíbrio mais alto, assim, vocês não acham? E a menor distância entre os dois dos últimos 3 anos, por força do crescimento do Internacional, aproximação técnica do Internacional, recomenda a gente prudência agora. O Grêmio talvez tenha um favoritismo de um... Caseiro, por jogar em casa? Um 55-45 por conta de jogar em casa. E você, Rafa? Ajustadíssimo, muito difícil. Concordo que existe esse equilíbrio em Corinthians e São Paulo, mas num nível abaixo hoje, em futebol apresentado, reconstrução do São Paulo, enfim, em Grêmio e Inter não. É um Grêmio puxando o Inter para cima, né? Nessa temporada, efetivamente, o Inter capaz de confrontar. Num primeiro jogo, a minha sensação é que o Grêmio queria levar a disputa para a arena do Grêmio, para o seu ambiente, para o seu habitat, e é isso que a gente vai ver agora no segundo jogo. Se vai ser uma equipe mais agressiva, porque me pareceu confortável com 0-0 no Beira-Rio, no jogo de ida. Vocês acham que tem um componente importante? Porque normalmente quando a gente tem finais, seja de Copa do Brasil, de estaduais aqui no país, a gente tem sempre uma semana de intervalo entre os jogos. E dessa vez é domingo e quarta. Quer dizer, não deu nem muito tempo para respirar, para fazer alguma coisa diferente. Vocês acham que isso pode deixar o jogo ainda mais pesado, mais dramático? Quer dizer, as feridas ainda estão abertas do jogo de domingo. Eu acho que muito mais pelo desgaste dos jogadores, pela sequência da temporada, né? Os dois times têm baixas para contabilizar nesse aspecto. O Internacional tem que achar o volante, quem vai jogar no lugar do Dourado, parece que vai ser o Lindoso. O Internacional tem ajustes para fazer no time também. O D'Alessandro não deve ser o jogador de fora pelo lado direito. Pode aparecer o Potker, pode aparecer o Parede. Você tem coisas ainda a construir no jeito de jogar dos dois times. O Grêmio vai jogar como? Com o Tardelli sendo agressivo? Ou vai dar uma segurada um pouco mais no time, vai ajustar um pouco mais o lado com o Alisson? O Tardelli é um cara que não marca tanto, foi uma deficiência no último Grenal. A
a relação entre ele e o Alisson deixa o time um pouquinho diferente. Enfim, coisas para se compor dentro de um Grenal que a gente discute muito tecnicamente, mas que normalmente se decide no emocional, né? O grande barato do Grenal é esse. É o jogador que é expulso, é um erro crasso, é um descuido de alguém dentro de campo. Normalmente, Grenal se decide assim. Muito mais do que no que a gente tem debatido aqui e que tem sido relevante no pré-jogo, que é essa questão que o Lino levantou, né? De como as equipes mudam de acordo com os jogadores que serão escolhidos de parte a parte. A gente tem imagens também para mostrar do Renato Gaúcho e do Odair Hellmann. O Odair tem um trabalho bom, consistente, mas o do Renato, além de ser bom e consistente, ele está há mais tempo também no Grêmio. Pesa a experiência do Renato nessa decisão? Vocês acham que o Renato leva alguma vantagem sobre o Odair por conta do tempo de trabalho, por conta da experiência talvez dele fora de campo, também maior do que a do Odair já? O que vocês acham? Acho que mais do que tempo de trabalho e experiência, a versatilidade desse time do Grêmio, ou o repertório, principalmente ofensivo, para definir a final. Eu vejo o Inter, às vezes, limitado pelo próprio modelo, que foi importante para quem vinha de uma Série B, para quem tinha uma equipe para disputar, para atingir um terceiro lugar de brasileiro, mas que dentro de um Campeonato Gaúcho, por exemplo, e eu não falo nem do Grenal, porque o adversário vai jogar. Então o Inter pode, mesmo em contra-ataque, ser uma equipe perigosa. Mas falta um pouco mais com a bola. Eu ainda acho que esse Internacional fica devendo. Então, em jogos como o Grenal, talvez consiga mesmo fora de casa buscar o resultado. Mas talvez não seja suficiente quando a gente fala de uma Libertadores, uma exigência maior em alguns jogos, de ser protagonista, de tomar a iniciativa. Eu ainda acho que falta em alguns momentos. Agora, curiosamente, o Inter já está classificado para a segunda fase da Libertadores, sim. E o Grêmio está peleando, como eles dizem no Rio Grande. E fez um jogo espetacular com o River, né? O jogo do Internacional, o nível de confiança que o time chegou, mesmo sem vencer, mesmo tomando empate, quando você consegue enfrentar uma equipe do nível do River, do jeito que o Internacional enfrentou, você está pronto para enfrentar qualquer um na América. E o time do Internacional com o Nico Lopes por dentro, o Guerreiro agora no time, e essa aproximação entre os dois, é um time que tem um jeito de jogar hoje legal, confiável, é outro Internacional, é um Inter em quem você pode acreditar. Você pode apostar, você pode olhar num clássico como esse, numa final, e não chamar de surpresa. Pelo contrário, se o Inter levar, levou e por méritos. Vocês acham que assim, hoje o Grêmio e o Inter, de certa forma, eles são um bom modelo para o futebol brasileiro de aposta, de longevidade no cargo? A gente imagina que, independentemente do resultado, alguém tem que ganhar amanhã e alguém vai perder. A coisa vai seguir no mesmo rumo, quer dizer, é um bom exemplo do que está acontecendo lá no Sul para o restante do Brasil? Para mim não há sucesso no futebol sem longevidade, sem estabilidade, principalmente. E aqui no Brasil, para que alguém que não tem essa estabilidade tenha sucesso, e quando eu falo sucesso é resultado, conquista, título, enfim, é porque o resto está fazendo algo tão ruim quanto, entendeu? É quando a terra de céu, quem tem um olho é rei, acho que geralmente a gente anda por aí. Então é muito legal quando trabalhos como o do Renato rendem frutos, né? Como foi a Libertadores em 2017. Porque a gente está falando de uma sequência, a gente está falando de um crescimento. Para mim, a estabilidade está relacionada diretamente à capacidade de evoluir uma equipe de futebol. Por mais que em determinados momentos você tenha trabalhos pontuais, de curta duração, que consigam também atingir resultados. Sabe qual é o grande barato do futebol do Rio Grande do Sul? É a rivalidade que puxa os dois para cima. É a rivalidade que não é nociva. Se a gente comparar, por exemplo, com a rivalidade no Rio de Janeiro, onde um briga com o outro, um quer prejudicar o outro, um quer puxar o outro para baixo, um tenta atrapalhar a vida do outro, lá não tem isso. Lá cada um tem o seu patrimônio, cada um tem sua torcida, os dois são estadualizados, os dois conseguem, com a rivalidade, fazer com que o futebol de um puxe o futebol do outro. Acho que eles chegaram num nível, já foi de gangorra. Normalmente no Rio Grande do Sul era assim. Há bem pouco tempo estava assim, né? Tava assim. O Grêmio ganhando a Libertadores e o Internacional na Série B. Agora, finalmente, o Internacional entendeu que fazer rivalidade, fazer frente ao Grêmio, não é espernear, não é brigar, é trabalhar, é fazer o correto administrativamente, na montagem de equipes, na filosofia de grupo de trabalho, na sequência do Odair. Isso tudo está sendo demonstrado agora. O que dá resultado é isso. O que faz você ficar parelho ao adversário é isso. Acho que o grande barato é a rivalidade que puxa.